A tarde de sábado estava ensolarada quando a família Oliveira estacionou na frente do abrigo de animais São Francisco, localizado nos arredores de Campinas, interior de São Paulo. A construção simples, cercada por eucaliptos e um campo aberto que se estendia até onde a vista alcançava, parecia um refúgio de esperança para tantos animais abandonados. Dentro do carro, a agitação era palpável. Júlia, de 9 anos, não parava de saltar no banco traseiro, enquanto seu irmão mais velho, Pedro, de 12, tentava manter a compostura, embora seus olhos brilhassem de expectativa. Os pais, Roberto e Márcia, trocavam olhares cúmplices. Depois de anos economizando e finalmente se estabelecendo na chácara que haviam comprado 6 meses atrás, chegaram o momento de realizar o sonho das crianças, adotar um cachorro. Ao entrarem no abrigo, o cheiro característico de desinfetante misturado com ração e o som de latidos ecoando pelas paredes de concreto os envolveram imediatamente. Júlia correu à frente, suas tranças balançando enquanto observava cada canil com atenção. Pedro seguia mais devagar, analisando cada animal com seriedade. A funcionária que os recebeu era uma mulher de meia-idade chamada Beatriz, cujo rosto carregava a marca de quem já testemunhou muitas histórias de abandono e algumas de redenção. Ela sorriu ao ver o entusiasmo das crianças e começou a guiá-los pelos corredores. Passaram por labradores que abanavam o rabo freneticamente, um border collie que não parava de girar em círculos tentando chamar atenção e vários vira-latas de todos os tamanhos e pelagens. Mas foi ao virarem o último corredor, o mais afastado e com menos iluminação, que algo extraordinário aconteceu. Júlia parou abruptamente, seu corpo inteiro ficando imóvel. Ali, no último canil, quase escondido nas sombras, estava um cachorro completamente diferente de tudo que haviam visto. Não tinha pelos, sua pele era de um tom acinzentado escuro, quase como grafite polido. E sua estrutura corporal era estranhamente perfeita, atlética demais para um animal de rua. Mas o que realmente chamava a atenção eram seus olhos. Dourados, brilhantes, intensos. Eles não apenas olhavam, pareciam estudar, avaliar, compreender. O cachorro estava sentado perfeitamente ereto, como uma estátua esculpida com precisão militar, e seu olhar fixo em Júlia não piscava nem se desviava. A menina deu um passo à frente, sua mão pequena se aproximando lentamente da grade. "Mãe", ela sussurrou com aquela voz suave que as crianças usam quando estão genuinamente maravilhadas. "Ele está me olhando de um jeito diferente, como se me conhecesse." Beatriz franziu a testa e se aproximou, seu tom de voz mudando para algo mais cauteloso. "Esse aí é o Sona. Ele chegou aqui há cerca de 20 dias, trazido pela polícia rodoviária. Encontraram ele vagando próximo a uma antiga instalação desativada lá perto de Jundiaí. Não tinha coleira, sem identificação, nada. Fizemos a leitura do microchip e não apareceu nenhum registro de dono." Ela pausou, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. "Ele é peculiar, não late, quase não come e fica observando todo mundo que passa, mas nunca se aproxima de ninguém. Até agora." Todos olharam para o cachorro novamente. Pela primeira vez desde que haviam chegado, Sombra havia se levantado e caminhado até a grade, sentando-se diretamente na frente de Júlia. Não havia agressividade, nem medo, apenas uma presença silenciosa e protetora que de alguma forma fazia a menina se sentir segura. Roberto se ajoelhou ao lado da filha, sua voz gentil, mas confusa. "Talvez ele só precise de alguém que acredite nele, não é?" Beatriz mordeu o lábio inferior, hesitante. "Olha, eu preciso ser sincera com vocês. Recebi orientação para mantê-lo em observação por mais uma semana antes de liberá-lo para adoção. Mas se vocês realmente querem..." Márcia interrompeu com firmeza, olhando nos olhos do animal e depois para a filha. "Queremos. Se ele escolheu nossa Júlia, então nós o escolhemos também." A funcionária suspirou, mas assentiu, pegando os documentos necessários.
Enquanto assinavam os papéis, ela não conseguiu evitar um último alerta. Por favor, se ele apresentar qualquer comportamento estranho, me liguem imediatamente, está bem? Roberto sorriu tranquilizador. Pode deixar, tenho certeza que tudo vai dar certo. A viagem de volta para a chácara foi silenciosa, mas não desconfortável. Sombra permaneceu no banco traseiro, entre Júlia e Pedro, completamente imóvel. A luz do sol da tarde batia em sua pele sem pelos, criando reflexos metálicos que davam a ele uma aparência quase sobrenatural. Júlia mantinha uma mão apoiada suavemente em seu pescoço, sentindo o calor de seu corpo e o ritmo constante de sua respiração. Pedro, sempre mais reservado, observava o animal com curiosidade científica, notando detalhes que pareciam não se encaixar. A musculatura definida demais, a postura excessivamente ereta, a forma como seus olhos acompanhavam cada carro que passava na rodovia como se estivesse registrando informações. Quando finalmente chegaram em casa e abriram a porta do carro, Sombra desceu com elegância e ficou parado analisando o terreno. A chácara era ampla, com uma casa térrea de tijolos aparentes, um quintal espaçoso cercado por telas e, ao fundo, uma pequena área de mata nativa. O cachorro caminhou lentamente pelo perímetro, farejando, observando, mapeando cada canto como se estivesse traçando um plano de segurança. Naquela primeira noite, enquanto todos dormiam, Sombra não fechou os olhos. Ele se posicionou na sala, próximo à porta da frente, sentado em vigília absoluta. Seus ouvidos se moviam captando cada som. O vento balançando as árvores, um carro distante na estrada de terra, o pio de uma coruja no campo. Seus olhos dourados brilhavam levemente na escuridão, fixos na direção da entrada. Algo dentro dele, algum instinto profundamente enraizado, o mantinha alerta. E embora a família Oliveira dormisse tranquilamente, protegida por aquele guardião silencioso, eles ainda não faziam ideia de que haviam trazido para casa não apenas um animal resgatado, mas um segredo que muitas pessoas estariam dispostas a qualquer coisa para recuperar. Os primeiros 5 dias com Sombra foram uma experiência desconcertante para toda a família. Diferente de qualquer cachorro que já tiveram ou conheceram, ele não demonstrava os comportamentos típicos que esperavam. Não havia aquela correria empolgada pela casa, nenhuma bagunça com chinelos ou almofadas destruídas, nenhum latido alegre ao ver os donos chegarem. Na verdade, Sombra se movia pela chácara como um fantasma, seus passos completamente silenciosos, sua presença quase imperceptível, até que você se virasse e o encontrasse ali, observando. Júlia era a única que parecia completamente à vontade com isso. Ela passava horas sentada no chão da sala, desenhando em seu caderno, enquanto Sombra permanecia ao seu lado, imóvel como uma escultura. Sempre que ela ria ou falava com ele, o cachorro inclinava levemente a cabeça, como se realmente processasse o significado de cada palavra. Márcia começou a notar hábitos alimentares extremamente peculiares. Ela comprou ração premium, experimentou diferentes marcas, cozinhou frango e carne, mas Sombra recusava quase tudo. Ele farejava a comida com interesse aparente, mas depois simplesmente se afastava. Apenas tarde da noite, quando a casa estava em silêncio total, ela ouvia sons vindos da cozinha. Certa madrugada, Roberto desceu para verificar e encontrou Sombra sentado perto da geladeira que estranhamente estava entreaberta. A tigela de comida permanecia intacta, mas havia marcas de focinho em alguns potes que estavam na parte de baixo. Que tipo de cachorro não come ração, mas mexe na geladeira? Roberto murmurou para si mesmo, perplexo. Ele fechou a porta com cuidado e Sombra simplesmente o encarou com aqueles olhos dourados penetrantes antes de retornar silenciosamente para seu posto habitual ao lado da porta da frente. Pedro, sempre curioso e questionador, começou a documentar o comportamento do animal em um caderno. Anotava horários, reações, padrões.
Pai, tem algo muito estranho, ele disse numa manhã de segunda-feira enquanto tomava um café. Ontem à noite passou aquele comercial na TV, sabe? Aquele de adestramento de cães da polícia, com sirenes e apitos. O Sombra teve uma reação completamente diferente. Roberto ergueu as sobrancelhas. Que tipo de reação? Pedro folheou suas anotações. Ele levantou imediatamente, o corpo todo ficou tenso, quase tremendo, e ficou rosnando baixo, olhando para a televisão. Mas quando desligamos, ele continuou agitado por uns 10 minutos, andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Márcia trocou um olhar preocupado com o marido. Talvez ele tenha tido experiências ruins com policiais ou algo assim. Cachorro resgatado geralmente vem com traumas. Mas o incidente que realmente começou a levantar bandeiras vermelhas aconteceu numa tarde de quarta-feira. A família tinha saído para fazer compras na cidade, deixando Sombra sozinho pela primeira vez. Quando voltaram algumas horas depois, encontraram o porteiro do condomínio rural conversando animadamente com um vizinho na entrada. Vocês não vão acreditar no cachorro que adotaram, o homem disse, visivelmente impressionado. Uns 15 minutos depois que saíram, passou um carro devagar aqui na frente, um modelo escuro com vidros fumê. O cara dentro ficou olhando para a casa de vocês. Pensei em anotar a placa, mas antes que eu pudesse, aquele cachorro de vocês apareceu na janela. E não sei explicar, mas a postura dele era de um cão de guarda profissional. O carro acelerou e foi embora na hora. Roberto sentiu um frio na espinha. Que tipo de carro era? O porteiro coçou a cabeça. Parecia um sedã executivo, daqueles que empresas usam, sabe? Mas sem nenhuma identificação visível. Naquela noite, a família se reuniu na sala depois que as crianças foram dormir. Sombra, como sempre, estava posicionado estrategicamente onde podia visualizar tanto a porta da frente quanto a porta dos fundos. Márcia quebrou o silêncio. Amor, você não acha que tá tudo um pouco estranho demais? Roberto assentiu lentamente. Estou tentando não parecer paranoico, mas sim, tem algo diferente nele. A forma como ele se comporta não é natural para um cachorro comum. Eles observaram o animal por alguns minutos. Sombra não se mexia, mas seus ouvidos giravam, captando cada mínimo ruído do lado de fora. De repente, sem aviso prévio, ele se levantou e caminhou até a janela que dava para os fundos da propriedade. Seu corpo inteiro ficou rígido e, pela primeira vez desde que chegara, um rosnado profundo e ameaçador emergiu de sua garganta. Roberto apagou as luzes rapidamente e se aproximou da janela com cuidado. Lá fora, na escuridão quase completa, ele conseguiu distinguir uma silhueta se movendo perto da cerca que separava a chácara da mata. Era claramente uma pessoa, agachada, se movendo com cautela. Antes que Roberto pudesse reagir, Sombra arranhou a porta dos fundos com urgência. Então, alguma coisa lá fora fez um barulho metálico, como uma ferramenta caindo. Agora, vem a parte onde eu gostaria de pedir um favor especial para você que está acompanhando esta história. Se você está sentindo aquela ansiedade para saber o que vai acontecer, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos. E deixe eu saber nos comentários, você confiaria em um animal tão misterioso quanto o Sombra? Ou acharia tudo isso assustador demais? Adoro ler suas opiniões e histórias. Agora, vamos continuar, porque as coisas estão prestes a ficar ainda mais intensas. Roberto destravou a porta com mãos trêmulas e Sombra disparou para o quintal como um míssil guiado. A velocidade era impressionante, sobre-humana para um cachorro. Em questão de segundos, ele atravessou os 50 metros que separavam a casa da cerca. Márcia correu para pegar o telefone, mas Roberto gritou para ela esperar. Ele pegou uma lanterna potente da gaveta e correu para fora também, o coração batendo descompassado. Quando chegou perto da cerca, iluminou a área e encontrou Sombra parado, tenso, rosnando baixo em direção a uma seção da tela que havia sido cortada. O corte era limpo, feito com algum tipo de ferramenta de corte profissional, e no chão havia marcas frescas de botas na terra úmida. Mas o invasor havia fugido. Roberto examinou as pegadas com a lanterna.
Eram profundas, indicando alguém pesado ou carregando equipamento, e seguiam em linha reta para dentro da mata. Quem você é? Roberto sussurrou olhando para a sombra, que agora caminhava pelo perímetro da cerca como se estivesse fazendo uma varredura de segurança. O que essas pessoas querem com você? Na manhã seguinte, Roberto fez um boletim de ocorrência na delegacia de Campinas. O delegado, um homem experiente chamado Cardoso, ouviu o relato com atenção crescente. Senhor Oliveira, o senhor tem ideia de quem poderia estar interessado na sua propriedade? Dívidas, conflitos com vizinhos, algo do tipo? Roberto balançou a cabeça. Nada disso. Somos novos na região. Não temos inimigos. Mas eu acho... Ele hesitou, sentindo-se ridículo ao dizer em voz alta. Acho que pode ter a ver com o cachorro que adotamos. O delegado ergueu as sobrancelhas. O cachorro? Roberto explicou sobre o abrigo, sobre o carro suspeito, sobre o comportamento incomum de Sombra. Cardoso fez algumas anotações e prometeu aumentar as rondas na área. Vou também pedir para um dos meus investigadores verificar com o abrigo de animais. Às vezes, esses bichos de raça rara são roubados e depois abandonados quando a polícia começa a investigar. Pode ser que alguém tenha descoberto onde ele está. Durante os 3 dias seguintes, a tensão na casa dos Oliveira era palpável. Roberto instalou câmeras de segurança adicionais e Márcia mal conseguia dormir. Sombra não demonstrava sinais de estresse, mas sua vigilância havia intensificado. Ele praticamente não dormia mais, alternando entre pontos estratégicos da casa, sempre posicionado onde teria a melhor visão de possíveis pontos de entrada. Júlia começou a perceber que havia algo errado. Mãe, por que tem câmeras novas? Alguém tentou entrar aqui? Márcia não queria assustá-la, mas também não conseguia mentir completamente. Só estamos sendo mais cuidadosas, querida. Morar no campo exige mais atenção com segurança. Mas a menina não era boba. Ela passou a observar Sombra mais atentamente e notou que ele estava sempre em alerta máximo. Certa noite, ela desceu silenciosamente da cama e encontrou o cachorro sentado na sala, iluminado apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Ela se sentou ao lado dele e sussurrou. Você está protegendo a gente, não está? De quem você tem medo, Sombra? O cachorro virou a cabeça para ela e naqueles olhos dourados havia algo que parecia quase humano, uma consciência, uma compreensão profunda. Ele ergueu uma pata e a colocou suavemente sobre a mão da menina. O gesto era tão deliberado, tão carregado de significado, que Júlia sentiu lágrimas nos olhos. Eu não vou deixar ninguém te levar, ela prometeu, abraçando o pescoço sem pelos do animal. E naquele momento ouviram. Um som baixo, distante, mas inconfundível. O ronco de motores, vários deles. As luzes da sala estavam apagadas, mas através da janela, Júlia conseguiu ver. 3 veículos grandes, SUVs escuros, subindo lentamente a estrada de terra em direção à chácara. Não tinham as luzes acesas. Sombra se levantou instantaneamente, seu corpo inteiro vibrando com uma energia contida. O rosnado que saiu de sua garganta era diferente de tudo que haviam escutado antes. Era primitivo, ameaçador, um aviso de que algo terrível estava prestes a acontecer. Júlia correu para o quarto dos pais gritando, Pai, mãe, tem gente vindo! Roberto pulou da cama e correu para a janela. Os veículos haviam parado a cerca de 100 metros da casa e figuras escuras começaram a descer. Eram pelo menos 6 homens, todos vestindo roupas táticas escuras, alguns carregando o que pareciam ser equipamentos. Márcia já estava no telefone com a polícia, sua voz trêmula. Por favor, mandem ajuda rápido, tem pessoas invadindo nossa propriedade. Roberto trancou todas as portas e janelas rapidamente. Reuniu as crianças no corredor central, longe das janelas. Fiquem aqui e não saiam, entenderam? Mas Sombra não estava mais dentro de casa. Ninguém viu como, mas ele havia encontrado uma saída.
Através de uma das janelas parcialmente abertas, ele se esgueirou para fora e agora estava posicionado no meio do quintal, entre os invasores e a casa. Sua silhueta escura contra a luz fraca da lua crescente parecia maior do que realmente era. Os homens se aproximavam com cautela e um deles apontou para a sombra, fazendo gestos para os outros. Eles não esperavam que ele estivesse solto. Um dos homens se adiantou e, mesmo de dentro da casa, Roberto conseguiu ouvir quando ele falou. Não era uma voz amigável. Unidade 07, comando retornar. Era uma ordem, dita em português com sotaque estrangeiro, mais firme. Sombra não se moveu. Não obedeceu. Se alguma coisa, sua postura ficou ainda mais agressiva. O homem repetiu, desta vez mais alto e com um tom de irritação. Unidade 07, protocolo Delta, retornar imediatamente. Pela primeira vez desde que foi adotado, Sombra abriu a boca e deixou sair não um latido, mas um rosnado tão profundo e ameaçador que fez os homens hesitarem. Um deles pegou algo do cinto, parecia um controle remoto com uma antena. Ele apertou um botão e um som agudo, imperceptível para ouvidos humanos, preencheu o ar. Sombra cambaleou, suas pernas tremeram e por um momento parecia que ele iria colapsar. Mas então algo extraordinário aconteceu. Ele sacudiu a cabeça violentamente como se estivesse lutando contra algo interno e o tremor parou. Seus olhos, antes dourados, agora pareciam brilhar com uma intensidade vermelha por um breve segundo antes de voltarem ao normal. E então, ele atacou. A velocidade era impossível para um animal. Ele cobriu a distância até o primeiro homem em menos de 2 segundos, saltando e acertando-o em cheio no peito. O homem caiu para trás com um grito, a arma que carregava voando longe. Os outros reagiram imediatamente e o som de disparos de armas tranquilizantes preencheu a noite. Dardos silvaram pelo ar, mas Sombra era rápido demais. Ele se movia como se previsse os disparos, desviando, saltando, mudando de direção com precisão milimétrica. Conseguiu atingir mais 2 homens antes que um dardo finalmente acertasse seu flanco traseiro. Ele tropeçou, mas não caiu. Arrancou o dardo com os dentes e continuou se movendo, embora mais devagar agora. Roberto não podia ficar parado assistindo. Ele pegou um taco de beisebol que guardava no armário e se preparou para sair, mas Márcia o segurou. Você vai se machucar, a polícia já está vindo. E ela estava certa. À distância, as sirenes já podiam ser ouvidas. Os invasores perceberam também. Um deles gritou algo que soava como abortar a operação e eles começaram a recuar rapidamente para os veículos. Mas antes de fugirem completamente, o homem que havia tentado usar o controle remoto parou e olhou diretamente para a janela onde Roberto estava escondido. Mesmo na escuridão, seus olhos eram visíveis, frios, calculistas. Ele fez um gesto como se estivesse cortando a própria garganta, uma ameaça clara, antes de subir no último SUV. Em segundos, os veículos aceleraram e desapareceram pela estrada, suas luzes ainda apagadas. Sombra cambaleou até a varanda da frente e desabou. Júlia saiu correndo antes que alguém pudesse impedi-la, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sombra, acorda, por favor! O cachorro estava respirando pesadamente, seus olhos meio fechados, mas quando sentiu a mão da menina em sua cabeça, ele fez um esforço sobre-humano e lambeu o rosto dela uma vez, uma promessa silenciosa de que ainda estava ali. As viaturas da polícia chegaram minutos depois, seguidas de uma ambulância e, surpreendentemente, mais 3 viaturas de uma unidade especial que ninguém havia chamado. O delegado Cardoso desceu rapidamente, acompanhado por outros oficiais, e imediatamente começou a fazer o perímetro de segurança. Mas foi a chegada de um outro veículo, um sedã preto com placas oficiais, que realmente chamou a atenção. De dentro dele saiu uma mulher de aparência severa, vestindo um terno cinza impecável e carregando uma identificação federal. Ela se aproximou da família com passos determinados. Família Oliveira?
Meu nome é Agente Fernanda Tavares, da Agência Brasileira de Inteligência. Preciso fazer algumas perguntas sobre o animal que vocês adotaram. Roberto, ainda em choque, respondeu confuso. Vocês já sabiam sobre isso? Sobre as pessoas que vieram atrás dele? A agente olhou para Sombra, que agora estava sendo examinado por um veterinário de emergência que viera com a polícia. Sabíamos que havia uma possibilidade. Esse não é um cachorro comum, Sr. Oliveira. Ele é um ativo militar experimental. As palavras ficaram suspensas no ar como uma sentença. Márcia segurou a mão de Júlia com força, enquanto Pedro apenas observava, tentando processar. Experimental? Márcia repetiu, sua voz fraca. O que isso significa? A agente Tavares respirou fundo antes de responder. Há cerca de 6 anos, uma organização militar privada, operando sob contrato com múltiplos governos, iniciou um projeto chamado ADES. O objetivo era criar uma nova geração de cães militares através de modificações genéticas e implantes neuronais. Eles não eram apenas treinados, eles eram projetados. Força aumentada, resistência sobre-humana, inteligência amplificada. Esse cachorro que vocês conhecem como Sombra é, na verdade, a Unidade Experimental 07. Ele era um dos protótipos mais avançados antes do projeto ser oficialmente encerrado devido a complicações éticas. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés. E por que ele estava em um abrigo comum? Como isso aconteceu? A agente fez um sinal para que a família entrasse na casa, longe dos ouvidos curiosos dos policiais. Quando estavam todos sentados na sala, ela continuou. Quando o projeto ADES foi desmantelado, a ordem oficial era para que todos os exemplares fossem eliminados. Mas alguém de dentro não concordou com isso. Uma das cientistas responsáveis pelo programa, a doutora Helena Monteiro, libertou 3 unidades antes que pudessem ser sacrificadas. Ela hackeou os sistemas de controle, removeu os rastreadores e os libertou em diferentes regiões do país, esperando que pudessem ter uma chance de viver normalmente. Júlia, que estava sentada no chão abraçada com Sombra, perguntou com a voz trêmula. E o que aconteceu com ela, com a doutora? A expressão da agente se tornou sombria. Ela foi presa sob acusações de traição e roubo de propriedade militar. Está cumprindo sentença em uma instalação de segurança máxima. Mas antes de ser capturada, ela conseguiu cortar completamente a conexão neural de comando remoto das 3 unidades que libertou. É por isso que o dispositivo que tentaram usar hoje não funcionou completamente. Ele ainda causou desconforto, mas não conseguiu controlar. Pedro, sempre analítico, fez a pergunta óbvia. E as outras 2 unidades? O que aconteceu com elas? A agente hesitou. Uma foi encontrada e capturada há 2 anos. A outra, ela pausou. Nunca foi localizada. E agora temos a Unidade 07 aqui, viva e aparentemente integrada a uma família civil. Roberto se levantou defensivo. Então vocês vieram buscá-lo? É isso? Depois de tudo que ele fez para proteger minha família, vocês vão arrancá-lo de nós? A agente Tavares levantou as mãos em um gesto conciliatório. Senhor Oliveira, eu entendo sua indignação, mas você precisa compreender que aquelas pessoas que vieram aqui hoje não eram apenas criminosos comuns. Eles fazem parte da organização que criou o projeto ADES. Quando o programa foi oficialmente encerrado, alguns membros desonestos continuaram operando nas sombras, tentando recuperar os ativos perdidos. Eles não vão parar. Márcia abraçou Júlia, que agora chorava abertamente. Não vou deixar vocês levarem ele. Ele é da nossa família. A agente suspirou e pela primeira vez seu rosto severo mostrou algo parecido com empatia. Ninguém disse que vamos levá-lo, mas vocês precisam entender a gravidade da situação. Essas pessoas têm recursos, contatos, tecnologia. Eles vão tentar novamente e da próxima vez podem ser mais agressivos. O veterinário que estava examinando Sombra se aproximou. Sua expressão era de confusão e fascínio. Agente Tavares, a senhora precisa ver isso. Eu fiz uma varredura completa no animal. Há algo implantado na base do crânio dele, mas não é só isso. A estrutura muscular dele
Impossível! A densidade óssea está fora dos padrões e tem cicatrizes por todo o corpo que indicam cirurgias extensivas. Ele mostrou algumas radiografias no tablet. Isso aqui não é um cachorro, não biologicamente. Ele foi completamente reconstruído. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos olharam para a Sombra, que permanecia deitado, seus olhos dourados observando a agente com uma intensidade perturbadora. Finalmente, a agente Tavares tomou uma decisão. Tudo bem, aqui está o que vamos fazer. Oficialmente, a unidade 07 nunca foi encontrada. Vocês adotaram um cachorro sem pelos, de raça desconhecida, e isso é tudo que consta nos registros. Mas, ela olhou diretamente para Roberto. Vocês precisam me deixar instalar um sistema de segurança adequado aqui. Vigilância 24 horas, alarmes diretos para a polícia e para a minha unidade. E se algo, qualquer coisa suspeita acontecer, vocês me ligam imediatamente. Roberto estava prestes a concordar quando Sombra fez algo completamente inesperado. Ele se levantou, ainda cambaleante pelo tranquilizante, caminhou até a agente Tavares e sentou-se na frente dela. Então, devagar e deliberadamente, ergueu a pata direita. Um gesto de confiança, de acordo. A agente ficou visivelmente surpresa, mas depois de um momento, ela apertou a pata dele. Você entende, não entende? Você sabe que estou tentando ajudar. Os olhos dourados de Sombra piscaram uma vez, lentamente. As semanas seguintes foram de adaptação intensa. A Casa dos Oliveiras foi transformada em uma pequena fortaleza discreta. Câmeras de alta definição foram instaladas em todos os ângulos, sensores de movimento cobriram o perímetro completo da propriedade, e um sistema de alarme silencioso foi conectado diretamente à central da agência. Roberto precisou explicar aos vizinhos curiosos que estavam tomando precauções extras devido aos roubos recentes na região. Sombra se recuperou completamente do ataque, mas seu comportamento havia mudado sutilmente. Ele era ainda mais vigilante, se é que isso era possível, mas também demonstrava mais afeto pela família, principalmente por Júlia. A menina e o cachorro desenvolveram um vínculo que ia além da compreensão. Ela podia estar em qualquer cômodo da casa, e ele sempre sabia exatamente onde ela estava. Se ela ficava triste ou preocupada, Sombra aparecia ao seu lado, encostando a cabeça em seu colo. Era como se ele pudesse sentir as emoções dela, uma conexão que nem mesmo os cientistas que o criaram poderiam ter previsto. Pedro continuou documentando tudo meticulosamente. Ele percebeu que Sombra reagia a certos sons em frequências específicas. Quando testou com um aplicativo de gerador de frequências em seu celular, descobriu que entre 18 e 22 kHz o cachorro ficava visivelmente desconfortável. Deve ser a faixa de frequência que o dispositivo de controle usava, ele explicou para o pai. É como se tivessem programado uma resposta condicionada nele. Mas ele está lutando contra isso, consegue ver? Ele reconhece o estímulo, mas escolhe não obedecer. Roberto ficou impressionado com a capacidade de análise do filho. Você está dizendo que ele tem livre-arbítrio? Que consegue decidir por conta própria? Pedro assentiu pensativo. Não é só instinto, pai, é consciência. Ele pensa, avalia, decide. Isso vai muito além de adestramento. A agente Tavares visitava regularmente, sempre sob o pretexto de verificar os sistemas de segurança, mas, na realidade, ela estava fascinada por Sombra. Em uma dessas visitas, ela trouxe consigo arquivos desclassificados sobre o projeto Hades. Achei que vocês tinham o direito de saber a história completa, ela disse, abrindo um laptop na mesa da cozinha. As imagens eram perturbadoras, filhotes sendo submetidos a procedimentos cirúrgicos extensivos, diagramas técnicos mostrando implantes sendo inseridos em cérebros caninos, gráficos de desempenho comparando as unidades modificadas com cães militares tradicionais. A unidade 07 era especial mesmo entre os experimentais, Tavares explicou, apontando para um relatório específico. Ele demonstrou algo que os outros não tinham, empatia seletiva. Todos os outros eram máquinas eficientes,
mas sem capacidade de formar vínculos emocionais reais. Ele era diferente. Os testes psicológicos mostravam que ele podia distinguir entre ameaças reais e situações ambíguas. Podia escolher não atacar. Márcia, que estava preparando o café, parou para ouvir. E isso foi visto como uma falha, não foi? A agente concordou tristemente. Exatamente. Para os militares, um soldado que questiona ordens é um problema. Eles queriam obediência absoluta, não pensamento crítico. Por isso ele foi marcado para a eliminação. Mas a doutora Helena via diferente. Para ela, essa capacidade de escolha era o que o tornava mais humano, mais ético. Ela acreditava que tinha criado não uma arma, mas um ser consciente, que merecia liberdade. Roberto fechou o laptop, não suportando ver mais. E agora? Quanto tempo vocês acham que estamos seguros? Aqueles homens vão voltar? Tavares suspirou, guardando os arquivos. Honestamente, não sei. Mapeamos a organização que os enviou. Eles têm células operacionais em 7 países. Mas depois do fracasso da última tentativa, eles podem recuar temporariamente. O problema é que a unidade 07 vale milhões no mercado negro. Existem governos e grupos paramilitares que pagariam fortunas por essa tecnologia. As crianças estavam na escola quando a conversa aconteceu, então podiam falar abertamente. Sombra estava deitado perto da porta, mas suas orelhas se mexiam, captando cada palavra. Existe alguma forma de protegê-lo permanentemente? Márcia perguntou. Algum jeito de fazer essas pessoas desistirem de vez? A agente pensou por um longo momento. Existe uma possibilidade. Se conseguíssemos provar publicamente que as modificações genéticas e os implantes foram removidos completamente, ele perderia o valor como ativo recuperável. Mas isso exigiria procedimentos médicos extensivos e arriscados. Roberto olhou para a Sombra, que agora havia levantado a cabeça, como se entendesse que estavam falando dele. Não vamos mutilá-lo para satisfazer criminosos. Ele já sofreu o suficiente. Tavares sorriu levemente, uma expressão rara em seu rosto normalmente sério. Eu esperava que você dissesse isso. Então, vamos precisar de um plano diferente. Nas semanas seguintes, um plano meticuloso foi arquitetado. A agente Tavares usou seus contatos para espalhar informação falsa através de canais que sabia estarem sendo monitorados pela organização criminosa. Relatórios médicos forjados indicando que a unidade 07 havia desenvolvido uma condição neurológica degenerativa que tornava seus implantes inúteis. Fotos manipuladas mostrando Sombra em estado debilitado. Até mesmo uma autópsia falsa de um animal similar foi criada e vazada para os círculos certos. A ideia é fazer parecer que recuperá-lo não vale mais o risco e o investimento, ela explicou. Se acreditarem que ele está biologicamente comprometido, vão redirecionar recursos para outros alvos. Era uma aposta arriscada, mas era a melhor chance que tinham. Enquanto isso, a vida na chácara dos Oliveiras continuava com uma nova normalidade. Júlia havia começado a treinar Sombra, não comandos militares, mas truques simples e brincadeiras. Para surpresa de todos, ele respondia com entusiasmo. Dar a pata, rolar, até mesmo buscar objetos, coisas que nunca havia feito antes. Era como se estivesse redescobrindo o que significava ser apenas um cachorro, sem o peso de ser uma arma. Pedro filmou um desses momentos e mostrou para a agente Tavares. Olha isso, ele está realmente feliz, você consegue ver nos olhos dele. E era verdade. Os olhos dourados de Sombra, que antes carregavam apenas vigilância e alerta, agora brilhavam com algo diferente quando interagia com Júlia. Alegria genuína. Mas a paz não duraria para sempre. Numa tarde de quinta-feira, 3 meses após o ataque, o sistema de alarme disparou. Não sensores de movimento externos, mas algo diferente. Um dos dispositivos de varredura eletrônica que Tavares havia instalado detectou sinais de transmissão de radiofrequência próximos à propriedade. Alguém estava fazendo vigilância eletrônica. Roberto recebeu o alerta no celular e imediatamente ligou para a agente. Eles estão de volta.
Tavares estava na cidade, a 40 minutos de distância, mas mobilizou uma equipe tática imediatamente. Não façam nada, tranquem tudo e fiquem longe das janelas. Estamos indo. Mas Roberto não podia simplesmente esperar. As crianças estavam chegando da escola a qualquer momento. Ele ligou para Márcia, que já estava no caminho com eles. Não voltem para casa agora. Vão para casa da sua mãe e fiquem lá até eu ligar. Sombra já estava em posição de ataque perto da porta da frente. Seu corpo estava tenso como uma mola comprimida, um rosnado baixo e constante emanando de seu peito. Roberto pegou o taco de beisebol novamente, sentindo-se ridiculamente mal equipado, mas determinado a proteger sua casa. Os minutos se arrastaram como horas. Então, ao invés de um ataque direto, aconteceu algo inesperado. Um drone pequeno, quase silencioso, sobrevoou o quintal. Ele tinha uma câmera na parte inferior e circundava a propriedade em padrões calculados. Estava fazendo reconhecimento. Roberto percebeu que não estavam planejando invadir, estavam confirmando informações, verificando se os relatórios falsos eram verdadeiros. Sombra correu para o quintal, saltando alto tentando alcançar o drone, mas ele estava fora de alcance. O cachorro latiu furiosamente, algo que raramente fazia, e a exibição de agressividade era claramente o que os operadores do drone queriam ver. Depois de 5 minutos, o drone se afastou e desapareceu além da linha de árvores. Roberto estava prestes a relaxar quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Contra seu melhor julgamento, ele atendeu. Uma voz masculina, fria e profissional, falou em português, carregado de sotaque estrangeiro. Senhor Oliveira, aconselho fortemente que entregue a propriedade que está retendo ilegalmente. As consequências de não cooperar serão severas. Roberto sentiu raiva fervendo dentro dele. Ele não é propriedade, é um ser vivo que escolheu estar aqui. E se vocês chegarem perto da minha família novamente, eu garanto que vão se arrepender. Houve uma pausa do outro lado, depois uma risada seca. Senhor Oliveira, o senhor não tem ideia com quem está lidando, mas logo descobrirá. A ligação foi encerrada. Quando a equipe da agente Tavares chegou, já era tarde demais para rastrear o drone ou a origem da ligação. Mas ela conseguiu triangular aproximadamente de onde o dispositivo havia decolado. Uma propriedade rural abandonada a cerca de 8 quilômetros de distância. Eles estão se preparando para algo maior, Tavares disse, estudando os mapas em seu tablet. Esse foi apenas reconhecimento. Eles querem confirmar que ele ainda está aqui e avaliar nossas defesas. Roberto estava exausto, a tensão constante cobrando seu preço. Quanto tempo mais vamos viver assim, olhando por cima dos ombros, esperando o próximo ataque? A agente não tinha uma resposta reconfortante. Até eles desistirem ou até conseguirmos desmantelá-los completamente. Minha equipe está trabalhando nisso, mas essas organizações são como hidras. Cortamos uma cabeça, 2 crescem no lugar. Márcia e as crianças só voltaram para casa quando uma equipe de segurança foi posicionada discretamente ao redor da propriedade. Júlia correu imediatamente para a Sombra, abraçando-o com força. Eu estava com tanto medo, ela chorou em seu pelo inexistente. Pensei que poderiam ter te levado. Aquela noite, Roberta e Márcia tiveram uma conversa difícil depois que as crianças dormiram. Amor, precisamos ser realistas, Márcia disse, lágrimas nos olhos. Isso não é vida para as crianças. Viver com medo constante, equipes de segurança, ameaças. Talvez seja melhor se... Roberto completou a frase que ela não conseguia. Se entregarmos o Sombra? Márcia assentiu miseravelmente. Não porque eu não o ame. Eu amo aquele cachorro como se fosse parte da família. Mas eu amo mais nossos filhos. E se algo acontecer com eles por causa disso? Era a pergunta que Roberto temia enfrentar. Ele sabia que ela tinha razão. A segurança das crianças tinha que vir em primeiro lugar.
Mas quando olhou para a sombra, que estava deitado perto do quarto de Júlia, montando guarda mesmo enquanto dormia, ele não conseguia imaginar traí-lo dessa forma. Vamos dar mais um tempo, ele finalmente disse. A agente Tavares está trabalhando em algo. Vamos ver se conseguem resolver isso de uma vez por todas. O que eles não sabiam é que naquele exato momento, a dezenas de quilômetros dali, em uma sala escura, iluminada apenas por monitores, homens em ternos caros estavam tendo uma reunião muito diferente. O líder da operação, um homem conhecido apenas como Comandante Voss, estudava as imagens capturadas pelo drone. A unidade ainda está totalmente funcional, ele disse em inglês. Os relatórios de degeneração eram falsos, como suspeitávamos. A questão agora é quanto estamos dispostos a arriscar para recuperá-la. Um homem mais jovem, claramente ansioso, respondeu: Senhor, a família está sob proteção de inteligência federal. Um ataque direto causaria repercussões internacionais. Voss sorriu friamente. Então, não faremos um ataque direto. Faremos algo muito mais efetivo. Ele pressionou um botão e uma nova imagem apareceu na tela. Era Júlia, saindo da escola. Vamos aplicar pressão no ponto mais fraco, a criança. Na manhã seguinte, Júlia foi para a escola como sempre, acompanhada por Márcia, que agora a levava e buscava pessoalmente. Mas quando chegou a hora do recreio, algo estranho aconteceu. Uma mulher que ela nunca havia visto antes, vestida como uma das auxiliares de limpeza, se aproximou dela no pátio. Júlia, certo? A mulher disse com um sorriso amigável. Seu pai me pediu para dar um recado. É sobre seu cachorro especial. O coração de Júlia disparou. Ela sabia que não deveria falar com estranhos, mas a menção à sombra capturou sua atenção. O que sobre ele? A mulher se ajoelhou, mantendo o sorriso. Seu pai quer que você saiba que ele vai ficar bem, mas só se você for uma menina muito corajosa e não contar para ninguém sobre nossa conversa. Pode fazer isso? Júlia assentiu, confusa. A mulher estendeu um pequeno papel dobrado. Leia isso quando estiver sozinha. É muito importante. Antes que Júlia pudesse responder, a mulher se afastou e desapareceu no prédio da escola. Durante a aula seguinte, Júlia não conseguiu se concentrar. O papel queimava em seu bolso. Quando finalmente conseguiu ir ao banheiro, ela o abriu com mãos trêmulas. A mensagem era curta e direta. Seu cachorro está em perigo. As pessoas ruins vão machucá-lo se você não ajudar. Não conte para seus pais, eles não vão entender. Você precisa trazer uma coisa dele para nós, algo que ele usa, e então vamos deixá-lo em paz. Amanhã, no parque próximo à sua escola, 4 da tarde. Venha sozinha. Júlia sentiu pânico e confusão. Ela queria proteger Sombra, mas algo na mensagem parecia errado. Ela lembrou das conversas dos pais, das pessoas ruins que queriam levar seu cachorro. Seriam essas as mesmas pessoas? Quando Márcia buscou naquela tarde, Júlia estava visivelmente perturbada. Tudo bem, querida? Sua mãe perguntou. Júlia quase contou, mas as palavras "não conte para seus pais" ecoavam em sua mente. E se ao contar ela colocasse Sombra em mais perigo? Em casa, ela foi direto para seu quarto e abraçou Sombra por longos minutos. O cachorro sentiu que algo estava errado. Ele farejou o bolso dela onde o papel estava escondido e deu um rosnado baixo. Júlia pegou o papel e mostrou para ele, sabendo que era tolice, mas sentindo que ele de alguma forma entenderia. Eles querem te machucar, ela sussurrou, mas eu não vou deixar, não vou. Sombra lambeu o rosto dela. Então fez algo extraordinário. Ele caminhou até a porta do quarto e latiu uma vez, alto e claro. Era um chamado. Segundos depois, Roberto apareceu. O que foi, Sombra? O cachorro olhou para Júlia, depois para Roberto e latiu novamente. Era óbvio que ele queria que o pai prestasse atenção na filha. Roberto percebeu que algo estava errado. Júlia, aconteceu alguma coisa na escola hoje? A menina começou a chorar e toda a história saiu. O papel, a mulher estranha, o medo, a confusão. Roberto segurou a filha com força, depois leu a mensagem com crescente fúria.
Ele imediatamente ligou para a agente Tavares, que chegou em menos de meia hora. Quando ela leu o bilhete, sua expressão ficou mortal. Eles cruzaram uma linha, ela disse, com voz perigosamente calma. Ameaçar uma criança é diferente. Agora, isso se tornou pessoal. Ela pegou o telefone e fez várias ligações rápidas. Vamos usar isso a nosso favor. Júlia, você foi muito corajosa em contar. Agora, vamos preparar uma armadilha. Durante o resto da tarde e noite, um plano foi elaborado. Júlia não iria ao encontro, obviamente, mas uma agente disfarçada iria em seu lugar. Equipes táticas estariam posicionadas em todo o parque. Câmeras ocultas capturariam tudo. E dessa vez, eles não deixariam ninguém escapar. No dia seguinte, às 13h45 da tarde, o parque próximo à escola estava aparentemente vazio, mas havia pelo menos 15 agentes escondidos estrategicamente. A agente substituta, uma jovem que poderia facilmente passar por uma criança de 9 anos à distância, entrou no parque usando a mochila de Júlia e um boné. Exatamente às 4, um homem apareceu. Ele era diferente dos operadores táticos que haviam atacado a casa. Parecia um civil comum, talvez até mesmo um pai esperando um filho. Ele acenou para a Júlia se aproximar. Quando ela chegou perto o suficiente, ele sorriu gentilmente. Olá, Júlia. Você trouxe o que pedimos? A agente, mantendo a cabeça baixa, murmurou algo inaudível. Desculpe, não ouvi. Pode repetir? O homem disse, se curvando mais perto. Foi nesse momento que a agente revelou um microfone preso à roupa. Isso é uma operação oficial. Você está cercado. Deite no chão com as mãos atrás da cabeça. O homem não correu, não lutou, simplesmente riu. Vocês realmente acham que eu viria sozinho? Ele pressionou algo em seu bolso e, de repente, 3 vanas explodiram de diferentes direções nas ruas ao redor do parque. Homens armados começaram a descer, mas a agente Tavares havia previsto isso. Suas equipes já estavam posicionadas. O tiroteio que se seguiu foi breve, mas intenso. Tranquilizantes contra munição real. 2 agentes foram feridos, mas todos os 7 operadores criminosos foram capturados. O homem que havia tentado enganar Júlia foi o último a ser algemado. Enquanto era arrastado para uma viatura, ele olhou diretamente para a câmera que sabia estar transmitindo para Tavares. Isso não acaba aqui. Vocês nunca estarão seguros. Nunca. Mas ele estava errado. Nos interrogatórios que se seguiram, sob pressão de múltiplas agências internacionais, os operadores capturados começaram a falar. Revelaram localizações de células operacionais, nomes de financiadores, rotas de contrabando. Em 3 semanas, a organização que havia criado e depois caçado os animais do Projeto Hades foi completamente desmantelada. Mandados de prisão foram emitidos em 7 países, contas bancárias foram congeladas. A rede inteira colapsou. A ameaça havia terminado. Quando a agente Tavares visitou os Oliveira para dar a notícia, ela encontrou a família reunida no quintal, assistindo Júlia brincar com Sombra. O cachorro estava correndo atrás de uma bola, algo tão simples e normal que parecia surreal considerando sua história. Acabou, Tavares disse simplesmente. Vocês estão seguros. Ele está seguro. Márcia começou a chorar de alívio e Roberto abraçou a esposa com força. Pedro saiu correndo para abraçar a irmã. E Sombra, como se entendesse o que aquele momento significava, parou de brincar e caminhou até Tavares. Ele sentou-se na frente dela e inclinou a cabeça, um gesto de gratidão. A agente, que havia visto tantas coisas terríveis em sua carreira, sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela se ajoelhou e acariciou a cabeça lisa do cachorro. Você merece isso, ela sussurrou. Merece paz, merece amor, merece ser apenas quem você escolher ser. Os meses seguintes foram de cura e redescoberta. Sombra lentamente abandonou muitos de seus comportamentos hipervigilantes. Ele começou a dormir durante a noite, realmente dormir, ao invés de montar guarda constante. Aprendeu a brincar não apenas com Júlia, mas com Pedro também.
Até começou a aceitar carinho de estranhos quando a família recebia visitas, algo impensável nos primeiros dias. A doutora Helena Monteiro, a cientista que havia libertado Sombra, recebeu clemência depois que seu papel no desmantelamento da organização criminosa foi revelado. Ela foi libertada da prisão e, com a permissão da família Oliveira, visitou a chácara em uma tarde de outono. O encontro entre a mulher que havia arriscado tudo para salvá-lo e o animal que havia encontrado uma família foi emocionante. Sombra a reconheceu imediatamente, correndo até ela e colocando as patas dianteiras em seus ombros, lambendo seu rosto repetidamente. Helena chorou abertamente. "Eu sabia que você encontraria pessoas boas", ela disse, abraçando-o de volta. "Sabia que você merecia uma chance de ser feliz." Ela passou a tarde com a família contando histórias sobre quando Sombra era jovem, sobre sua personalidade única mesmo como filhote, sobre como ele sempre foi especial. "Dos 27 exemplares que criamos", ela confessou, "ele foi o único que demonstrou verdadeira capacidade de amor. Os outros eram leais, sim, mas dele emanava compaixão. Eu não podia deixá-lo morrer." Antes de partir, Helena deixou com a família um presente. Era um diário detalhado de todos os procedimentos médicos que Sombra havia passado, todas as modificações, todos os implantes. "Caso algum dia ele precise de cuidados veterinários especializados", ela explicou, "qualquer veterinário comum ficaria perdido com a biologia dele." Ela também revelou algo que nem mesmo a agente Tavares sabia. O implante neural na base do crânio dele foi projetado para durar apenas 10 anos. Depois disso, se degrada naturalmente e é absorvido pelo corpo. Ele tem mais 3 anos até estar completamente livre de qualquer modificação tecnológica. Então, ele será, para todos os efeitos, apenas um cachorro com algumas características físicas incomuns. Roberto perguntou algo que o incomodava há meses. "Ele entende? Ele sabe que é diferente?" Helena sorriu tristemente. "Ele sempre soube, mas acho que agora ele também sabe que diferente não significa menos merecedor de amor." Júlia, que estava sentada no chão com Sombra deitado em seu colo, olhou para a doutora com sua sabedoria de criança. "Ele nunca foi uma arma para nós. Desde o primeiro dia, ele foi só o Sombra, nosso cachorro, nossa família." E essas palavras simples resumiram tudo. Não importava como ele havia sido criado, quais experimentos havia sofrido ou que tecnologia carregava em seu corpo. Para os Oliveiras, ele sempre foi e sempre seria apenas Sombra. Seu cachorro, seu protetor, seu amigo. A doutora Helena foi embora naquela tarde, sabendo que havia feito a escolha certa, que o sacrifício de sua carreira e liberdade havia valido a pena, porque pelo menos 3 vidas haviam sido salvas e uma delas havia encontrado não apenas segurança, mas verdadeira felicidade. Hoje, 5 anos depois daquele dia no abrigo, a vida na chácara dos Oliveira é pacífica. Júlia agora tem 14 anos e está no ensino médio. Pedro está na faculdade estudando biologia, inspirado pela história de Sombra. Roberto e Márcia ainda acordam alguns dias e olham para o cachorro dormindo tranquilamente e mal conseguem acreditar em tudo que passaram. Sombra está mais velho agora, movendo-se um pouco mais devagar, alguns de seus reflexos sobre-humanos finalmente diminuindo conforme o implante neural se degrada como previsto. Seus olhos dourados parecem mais suaves, mais em paz. Ele ainda protege a família, é claro, mas agora é a proteção natural de um cão que ama seus humanos, não a vigilância programada de uma arma biológica. Ele ganhou até alguns pelos finos ao longo dos anos, algo que os veterinários não conseguem explicar, mas que a família vê como mais um sinal de que ele está se tornando cada vez mais normal. E agora, querido amigo que acompanhou essa história incrível até o final, eu gostaria de fazer um pedido especial. Se essa jornada do Sombra tocou seu coração de alguma forma, se você se emocionou com a coragem da família Oliveira ou com a luta pela liberdade de um ser que merecia amor, por favor, se inscreva no canal.
Compartilhe essa história com alguém que você acha que precisa ouvir sobre segundas chances, sobre como o amor pode transformar até mesmo o que foi criado para ser uma arma em algo belo. E nos comentários eu adoraria saber, você já resgatou ou adotou um animal com uma história difícil? Como foi essa experiência? O que você aprendeu sobre compaixão, sobre família, sobre dar oportunidades para quem o mundo descartou? Cada história nos comentários cria uma comunidade mais forte, um espaço onde podemos compartilhar não apenas entretenimento, mas experiências reais que nos conectam como seres humanos. Sua voz importa e eu leio cada comentário com carinho. A história de Sombra nos ensina algo profundo. Não somos definidos pelas circunstâncias do nosso nascimento ou pelas intenções daqueles que nos criaram. Somos definidos pelas escolhas que fazemos, pelo amor que escolhemos dar e receber, pelas famílias que construímos não através de sangue, mas através de lealdade e compaixão. Sombra foi projetado para ser uma arma, mas escolheu ser um guardião. Foi programado para obedecer, mas aprendeu a amar. Foi criado para a guerra, mas encontrou a paz. E no final, a maior vitória não foi escapar daqueles que o caçavam, mas encontrar um lugar onde pudesse finalmente, verdadeiramente, ser livre. Livre para brincar, livre para dormir sem medo, livre para ser, simplesmente um cachorro amado por uma família que o escolheu tanto quanto ele os escolheu. Essa é a verdadeira redenção. Essa é a verdadeira liberdade. E essa, no fim, é a verdadeira essência do que significa ser parte de uma família.